Você se lembra da última vez que se olhou no espelho e gostou da imagem que viu? Você se lembra da última vez que deu uma risada daquelas que fazem a barriga doer? Você se lembra da última vez que acordou com vontade de viver o dia, de sair de casa, de encontrar alguém, de fazer planos? Se faz muito tempo, talvez este vídeo seja para você. Sabe, existe um tipo de sofrimento que não chega gritando. Ele chega de mansinho, vai tirando um pedaço da nossa vontade de viver a cada dia. Primeiro leva o entusiasmo, depois leva a esperança. E quando a gente percebe, parou de fazer coisas que antes eram naturais. Tomar um banho virou um esforço. Arrumar a casa parece uma tarefa impossível. Sair de casa exige uma energia que você simplesmente não tem. E o pior é que quem está de fora dificilmente entende. As pessoas olham e pensam que você está desanimada, preguiçosa ou sem força de vontade. Mas elas não fazem ideia da batalha que acontece dentro de você, de como está sendo difícil ser você e carregar o corpo. Eu estou aqui porque talvez, neste momento, você esteja precisando de alguém que simplesmente te compreenda, te aceite sem julgamentos, te ajude a ver uma luz no fim desse túnel escuro. Eu não posso prometer que, em 15 minutos, a sua dor vai desaparecer. Mas posso te prometer uma coisa. Quando este vídeo terminar, você vai entender por que foi se afastando de si mesma e como encontrar um jeito mais gentil de começar a voltar. Uma das maiores crueldades com quem está sofrendo é imaginar que a pessoa escolheu chegar até esse ponto. O abandono de si mesma não acontece de uma vez. Ele chega devagar, discretamente. É como uma casa que vai ficando escura conforme o sol se põe. No começo você ainda consegue enxergar. Você se adapta. Aprende a viver com menos luz. Só depois de algum tempo percebe que está tateando pelos cômodos, porque praticamente tudo ficou escuro. Com a nossa vida, acontece algo muito parecido. Primeiro você abre mão de uma caminhada porque a semana foi difícil. Depois deixa de encontrar um amigo porque está cansada demais. Aquele livro que você estava lendo fica esquecido na mesa de cabeceira. Você para de ouvir músicas que gostava. Deixa de cozinhar algo diferente. Vai adiando aquele exame médico, aquela consulta, aquele passeio que estava planejando havia meses. Nada disso parece muito importante naquele momento, porque sempre tem alguma outra coisa para resolver. E aos poucos, você entra num modo de sobrevivência. Você deixa de viver para apenas administrar o dia. A prioridade deixa de ser aproveitar a vida e passa a ser simplesmente conseguir atravessar mais 24 horas. Quem nunca passou por isso costuma achar estranho e pergunta: mas como alguém perde a vontade de fazer coisas simples? O problema é que a vontade desaparece porque a mente está ocupada tentando lidar com um peso que ninguém vê. Imagine uma mochila. No primeiro dia você coloca um livro dentro dela. No segundo dia, mais um. Depois uma garrafa de água, um computador, algumas roupas. No começo, o peso era suportável. Você continuou caminhando normalmente. Só que, conforme os dias passaram, aquela mochila foi ficando cada vez mais pesada. Até que chegou uma hora em que subir um lance de escadas já exigiu um esforço enorme. A vida emocional funciona de maneira parecida. Cada preocupação, cada perda, cada decepção, cada responsabilidade excessiva vai acrescentando um pouco mais de peso. O problema é que, diferente da mochila, esse peso não pode ser visto. Quem olha de fora enxerga apenas alguém que deixou de sair, que anda mais calada ou que parece desanimada. Não enxerga tudo o que a pessoa está carregando por dentro. Você sabia que o nosso cérebro está sempre tentando economizar energia? Isso porque os nossos ancestrais precisavam sobreviver em ambientes hostis. Gastar energia sem necessidade podia significar morrer de fome,
ou não conseguir fugir de um perigo. Embora hoje a nossa realidade seja diferente, o cérebro continua funcionando com a mesma lógica. Quando percebe que os recursos estão acabando, ele começa a cortar tudo aquilo que considera menos essencial. É por isso que, em momentos de sofrimento intenso, atividades que antes eram automáticas passam a exigir um esforço enorme. A sua energia mental está sendo consumida por outras batalhas. É como o celular quando a bateria chega a 2%. Você já reparou que muitos aparelhos entram automaticamente no modo de economia de energia? O brilho da tela diminui, alguns aplicativos deixam de funcionar em segundo plano, certas funções são desativadas. O celular não está quebrado. Ele apenas está tentando sobreviver com a pouca carga que ainda tem. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Elas já acordam cansadas. Nem sempre porque dormiram pouco, mas porque passaram a noite inteira com a mente trabalhando. Levantam da cama já sentindo que o dia começou pesado. E então vem a culpa. Por que eu não consigo fazer o que todo mundo faz? Por que até tomar um banho parece difícil para mim? Será que eu fiquei preguiçosa? Essas perguntas machucam porque partem de uma comparação injusta. Você está comparando uma pessoa que está carregando uma mochila invisível de 50 quilos com alguém que está caminhando de mãos vazias. É claro que o ritmo será diferente. E sabe o que torna tudo ainda mais doloroso? É que muitas pessoas que chegam a esse ponto não eram assim. Pelo contrário, eram pessoas que passaram anos sendo fortes por todo mundo. Resolveram problemas da família, cuidaram dos filhos, trabalharam além da conta, colocaram as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. Foram elogiadas pela capacidade de aguentar tudo. Mas ninguém consegue viver muito tempo apenas oferecendo cuidado aos outros e sem também ser cuidado. O ser humano não foi feito para funcionar como uma máquina. Nós precisamos descansar. Precisamos ser ouvidos. Precisamos sentir que alguém também se preocupa conosco. Quando isso não acontece por muito tempo, alguma coisa dentro de nós começa a pedir socorro. E muitas vezes, esse pedido não vem em forma de lágrimas. Ele vem na perda da vontade de viver a própria vida. Não acredite que o que você está sentindo seja preguiça. Uma pessoa preguiçosa não sofre por não fazer as coisas. Ela simplesmente escolhe não fazer e segue a vida sem grandes conflitos. Já quem está vivendo uma tristeza profunda sente exatamente o contrário. Ela sofre porque não consegue fazer aquilo que gostaria. Sofre ao olhar para a casa bagunçada. Sofre porque sabe que tem coisas para fazer e não encontra forças. Sofre porque sente vergonha de estar assim. Percebe a diferença? O sofrimento já mostra que existe um conflito dentro de você. Você não deixou de cuidar da sua vida porque não se importa com ela. Você deixou de cuidar porque, em algum momento, a sua capacidade de cuidar começou a diminuir. E isso acontece com muito mais gente do que você imagina. Durante muitos anos, acreditou-se que a depressão era apenas tristeza. Hoje sabemos que ela é muito mais complexa. Ela altera a forma como pensamos, como sentimos e até como percebemos o mundo ao nosso redor. Áreas do cérebro responsáveis pela motivação, pela capacidade de sentir prazer e pela tomada de decisões podem funcionar de maneira diferente quando alguém atravessa um período de sofrimento intenso. É por isso que tantas pessoas dizem uma frase que parece contraditória. Eu sei o que preciso fazer, mas não consigo. Quem nunca viveu isso costuma responder: então é só fazer. Mas entre saber e conseguir, existe um abismo. Imagine uma pessoa com uma perna quebrada. Ela sabe que precisa andar até a porta da casa. Ela entende perfeitamente como caminhar funciona. Ela já fez isso milhares de vezes na vida. Mas,
naquele momento, existe uma limitação que impede o movimento. Com o sofrimento emocional, acontece algo parecido, embora seja invisível. A dificuldade não está no conhecimento, está na energia disponível para transformar intenção em ação. Existe também um outro aspecto. Quando passamos muito tempo sob estresse, preocupação ou tristeza, nosso cérebro entra em estado de alerta quase permanente. É como um alarme de incêndio que nunca é desligado. Mesmo quando aparentemente não há perigo, ele continua funcionando, consumindo recursos o tempo inteiro. Você já deve ter passado por uma semana extremamente cansativa no trabalho ou na escola. Daquelas em que você chega em casa e não consegue nem escolher um filme para assistir. Não é porque você perdeu a capacidade de decidir, é porque o cérebro passou tantas horas resolvendo problemas que até pequenas escolhas começam a parecer cansativas. Agora, imagine viver assim durante meses ou durante anos. É por isso que, muitas vezes, pessoas emocionalmente sobrecarregadas deixam de fazer coisas simples. Não porque essas tarefas ficaram mais difíceis, mas porque a reserva de energia necessária para realizá-las já foi consumida. E pouco a pouco, você começa a acreditar que perdeu a capacidade de ser feliz. Mas isso também é uma armadilha. Porque quando tudo perde a graça, é fácil concluir que a vida perdeu o sentido. Na verdade, quem perdeu o sentido não foi a vida. Foi a forma como o sofrimento está fazendo você enxergá-la naquele momento. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu gostaria que você levasse deste vídeo. Nem tudo aquilo que você pensa sobre si mesma enquanto está sofrendo corresponde à realidade. A mente humana é extraordinária, mas ela também pode nos enganar. Quando estamos apaixonadas, enxergamos qualidades que às vezes nem existem. Quando estamos dominadas pelo medo, vemos perigos onde não há nenhum. E quando estamos mergulhados em uma tristeza profunda, começamos a acreditar que nunca mais vamos melhorar, que ninguém se importa conosco e que aquilo que estamos sentindo vai durar para sempre. Só que a ciência mostra que os estados emocionais alteram a forma como interpretamos a realidade. É por isso que tantas pessoas, depois de se recuperarem de um período de depressão, dizem algo que parece estranho. Hoje eu percebo que eu não enxergava a saída, mas a saída já estava lá. Eu é que não conseguia vê-la. Não porque lhes faltasse inteligência, mas porque o sofrimento impede a gente de enxergar a vida de verdade. Você já notou que tem uma voz que mora dentro da gente e fala o tempo todo? Essa voz comenta tudo o que fazemos. Ela está ali quando acordamos, quando erramos alguma coisa, quando nos olhamos no espelho, quando lembramos de uma decisão do passado ou quando nos comparamos com outras pessoas. Na maior parte do tempo, nem percebemos que ela existe, mas ela influencia profundamente a maneira como nos sentimos. Se essa voz fosse uma pessoa de verdade, alguém sentado ao seu lado o dia inteiro, você gostaria da companhia dela? Parece uma pergunta estranha, mas quando alguém está sofrendo emocionalmente, essa voz costuma ficar muito mais dura. Ela diz coisas como: "Você não presta para nada. Olha a bagunça da sua vida. Todo mundo consegue, menos você. Você está decepcionando as pessoas. Você nunca vai mudar." O problema é que, depois de ouvir essas frases centenas de vezes dentro da própria cabeça, você passa a acreditar nelas. Elas se tornam decretos. Mas elas são apenas interpretações completamente erradas. Imagine uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Ela cai uma vez, depois outra, perde o equilíbrio, chora. Você chegaria perto dela e diria: "Está vendo? Você é um fracasso. Nunca vai aprender. Desista." Claro que não. Você provavelmente diria exatamente o contrário. Diria que cair faz parte, que é preciso tentar outra vez, que com o tempo ela vai conseguir.
Curiosamente, é essa paciência que temos com os outros que muitas vezes negamos a nós mesmas. Quando somos nós que caímos, não oferecemos compreensão. Oferecemos julgamento. É como se existissem duas medidas diferentes, uma para quem amamos e outra, muito mais cruel, para nós. Eu acho que isso acontece porque crescemos acreditando que a autocrítica nos torna melhores, que ao nos criticarmos pareceremos mais humildes. Muita gente foi educada ouvindo frases como: "Não relaxa", "Você precisa ser mais forte", "Engole o choro", "Pare de reclamar", "Quem quer consegue". Essas frases podem até parecer motivadoras em alguns contextos, mas elas também ensinam uma ideia perigosa: a de que demonstrar sofrimento é sinal de fraqueza. Então, quando finalmente sofremos, não apenas sentimos dor. Sentimos vergonha de estar sentindo dor. A tristeza já machuca. A culpa machuca mais. E a vergonha de estar triste machuca ainda mais. É como se uma pessoa quebrasse a perna e, além da dor da fratura, ainda tivesse que pedir desculpas por estar mancando. Não faz sentido. Talvez você esteja pensando: mas se eu parar de me cobrar, vou acabar desistindo de tudo. Essa é uma preocupação comum. Só que a ciência tem mostrado algo muito interessante nos últimos anos. Pesquisadores que estudam a autocompaixão perceberam que tratar a si mesma com gentileza não torna as pessoas acomodadas. Na verdade, acontece justamente o contrário. Quando uma pessoa erra e se trata com respeito, ela tende a se recuperar mais rápido daquele erro. Ela aprende, ajusta a rota e continua caminhando. Já quando responde ao erro com humilhação e desprezo, costuma ficar presa nele por muito mais tempo. Pense em alguém que está tentando voltar a cuidar da própria saúde. Ela passa uma semana conseguindo fazer pequenas mudanças. Depois tem um dia ruim. Come um monte de coisas por impulso, não sai da cama, não faz nada do que tinha planejado. Se a reação for: "Eu não tenho jeito mesmo", existe uma grande chance de ela desistir completamente. Mas, se conseguir pensar: "Hoje foi um dia difícil, amanhã eu recomeço", as chances de continuar aumentam muito. Percebe como a forma de conversar consigo mesma muda completamente o resultado? E isso vale para praticamente tudo. Voltar a cuidar de si não começa quando você encontra motivação. Começa quando para de se tratar como uma inimiga. Talvez, durante muito tempo, você tenha acreditado que precisava ser mais dura consigo para conseguir mudar. Mas, e se for justamente essa dureza que está impedindo a mudança? E se o que você precisa não for de mais cobrança, mas de mais compreensão? Porque existe uma verdade muito simples, mas profundamente transformadora. As pessoas mudam muito mais quando se sentem acolhidas do que quando se sentem humilhadas. E isso também vale para a relação que você tem consigo mesma. Tudo começa na mente. E quando a mente muda, o mundo inteiro parece mudar junto. Existe uma armadilha em que quase todo mundo cai quando percebe que a própria vida saiu dos trilhos. A pessoa acorda um dia, olha para tudo o que está desorganizado e faz uma promessa: "Na segunda-feira eu vou mudar. Vou acordar cedo, vou caminhar todos os dias, vou comer melhor, vou arrumar a casa inteira, vou me cuidar melhor, vou colocar minha vida em ordem." Durante alguns dias, ela até consegue manter esse ritmo, mas logo vem um dia difícil. Ela acorda sem energia, deixa de fazer uma das coisas que havia planejado e quase imediatamente pensa: "Eu sabia, eu nunca consigo." Só que o problema nunca foi a falta de força de vontade. O problema foi tentar reconstruir uma casa inteira começando pelo telhado. Imagine alguém que ficou meses sem cuidar do jardim. A grama cresceu, apareceram ervas daninhas, algumas plantas morreram, outras precisam ser podadas. Você acha que essa pessoa resolveria tudo em uma única tarde?
Provavelmente não. Ela começaria limpando um pequeno espaço, depois outro. No dia seguinte, faria mais um pouco, porque ela entende que o jardim não chegou àquele estado da noite para o dia e também não voltará a florescer da noite para o dia. Curiosamente, quando se trata da nossa própria vida, não temos essa paciência. Queremos resultados imediatos, queremos acordar motivados, queremos voltar a sentir prazer rapidamente, e quando isso não acontece, concluímos que nada está funcionando. Porém, a recuperação emocional raramente acontece dessa forma. Ela costuma ser quase imperceptível. É como o nascer do sol. Se você olhar para o céu durante 1 minuto, talvez ache que nada mudou. Mas, se comparar o céu das 5 da manhã com o das 7, perceberá que tudo ficou diferente. A mudança aconteceu devagar, quase sem chamar atenção. Com a nossa mente acontece algo parecido. Ninguém acorda completamente bem depois de meses de sofrimento. O que acontece é que, um dia, você percebe que conseguiu tomar banho sem que isso parecesse uma batalha. Algumas semanas depois, sente vontade de ouvir uma música que não escutava havia muito tempo. Mais adiante, aceita um convite para tomar um café. Depois, percebe que conseguiu rir de alguma coisa sem se sentir culpada por isso. São mudanças pequenas, mas elas importam muito. Elas mostram que existe vida voltando onde antes parecia existir apenas cansaço. Eu gosto de pensar que nós somos muito parecidas com uma planta que passou tempo demais sem receber água. Se você despejar um balde inteiro de água de uma vez, ela não ficará saudável instantaneamente. Em alguns casos, você pode até prejudicá-la. Ela precisa de cuidado constante. Um pouco hoje, um pouco amanhã, depois de amanhã outra vez. A transformação acontece pela repetição do cuidado, não pela intensidade dele. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistam. Elas esperam sentir vontade para começar, só que na prática, quase sempre acontece o contrário. A vontade aparece depois que começamos. Quem pratica atividade física costuma dizer isso. Nos primeiros dias, o corpo reclama. Dá vontade de desistir, mas, depois de algum tempo, a própria atividade começa a produzir uma sensação de bem-estar. O prazer não veio antes da ação, veio como consequência dela. Claro que isso não significa que basta se esforçar. Não é disso que estamos falando. Quando existe depressão, ansiedade intensa ou outro transtorno emocional, muitas vezes é necessário acompanhamento psicológico, tratamento médico, ou ambos. E procurar essa ajuda não é um sinal de fracasso. É uma decisão inteligente, da mesma forma que procurar um ortopedista quando você quebra um osso. Mas, ao mesmo tempo, existe uma parte da recuperação que ninguém pode fazer por você. São os pequenos reencontros consigo mesma. E eles quase sempre começam de maneira muito simples. Talvez hoje você não consiga organizar a casa inteira, mas talvez consiga abrir a janela. Talvez não tenha energia para preparar uma refeição elaborada, mas consiga beber um copo de água e comer alguma coisa. Talvez ainda não consiga encontrar 10 amigos, mas consiga mandar uma mensagem para uma única pessoa dizendo: "Hoje eu não estou muito bem." Esses gestos parecem pequenos para quem está bem, mas, para quem passou meses apenas sobrevivendo, eles são enormes. Cada um deles diz silenciosamente: "Eu ainda não desisti completamente de mim." O cuidado é contagioso. Quando você começa a cuidar de uma pequena parte da sua vida, essa parte começa a influenciar as outras. Você toma um banho e percebe que se sente um pouco melhor. Esse pequeno bem-estar aumenta a chance de você preparar uma refeição. Alimentar-se um pouco melhor dá mais energia para sair até a padaria. Essa pequena saída faz você tomar um pouco de sol. O sol ajuda seu organismo a regular o ritmo do sono. Dormir um pouco melhor melhora a sua disposição no dia seguinte.
Nada disso acontece como mágica. É um ciclo. Da mesma forma que existe um ciclo de abandono, também existe um ciclo de cuidado. E a boa notícia é que os dois começam exatamente do mesmo jeito. Com um pequeno passo. Existe uma diferença enorme entre dizer "eu estou vivendo um momento difícil" e dizer "eu sou um fracasso". A primeira frase descreve uma fase. A segunda tenta definir uma vida inteira. E nenhuma vida deveria ser resumida pelo seu pior momento. Às vezes, o sofrimento não vem de um grande acontecimento. Ele nasce do acúmulo de pequenas dores que nunca tiveram espaço para cicatrizar. A gente costuma admirar pessoas que sobreviveram a grandes tragédias, mas raramente reconhece a coragem de quem sobreviveu ao peso dos dias comuns, a rotina pesada, a solidão, a preocupação constante, a sensação de precisar ser forte o tempo inteiro. Essas batalhas também deixam marcas, e elas também cansam. Se hoje você está vivendo assim, não tome decisões com base na forma como você está se sentindo agora. Quando estamos sofrendo profundamente, nossa percepção muda. Aquilo que hoje parece um beco sem saída pode, daqui a algum tempo, revelar caminhos que agora você simplesmente não consegue enxergar. Quantas pessoas você conhece que, em algum momento da vida, acreditaram que nunca voltariam a sorrir? Depois de um luto, de um divórcio, de uma doença, ou depois de perder tudo. Naquele momento, elas tinham certeza de que a dor seria permanente. E, no entanto, a vida continuou. Em algum momento, essa tristeza vai deixar de ocupar todo o espaço. Quando estamos sofrendo, temos a impressão de que o presente vai durar para sempre, mas emoções não são permanentes. Elas mudam. O cérebro muda. As circunstâncias mudam. Nós mudamos. Por isso, não espere voltar a amar a vida para começar a cuidar de si. Muitas vezes, o cuidado vem antes do amor. Nós não escovamos os dentes porque estamos felizes. Não bebemos água apenas quando tudo está bem. Não dormimos porque resolvemos todos os problemas da vida. Nós fazemos essas coisas porque elas sustentam a vida. Cuidar de si é decidir proteger uma vida valiosa. Comece pequeno, um gesto de cada vez. Uma manhã, um pouco melhor que a anterior. Uma conversa, um banho, uma caminhada, uma refeição. Até que, de repente, quando você olha para trás, percebe que já não está mais na mesma escuridão de antes. Guarde essa frase. Você merece receber de si mesma o mesmo cuidado, a mesma paciência e a mesma compaixão que ofereceria à pessoa que você mais ama. É exatamente por aí que o caminho de volta começa. Quero compartilhar um versículo que tem tudo a ver com o que estamos conversando. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando a pessoas que carregavam fardos pesados, não apenas no corpo, mas também na alma. Pessoas cansadas das lutas, das preocupações, da culpa e do peso da vida. Esse convite continua atual. Jesus não chama apenas quem está forte ou tem tudo sob controle, ele chama justamente quem está sem forças, sobrecarregado e precisando de descanso. Se hoje você se sente assim, lembre-se de que não precisa enfrentar tudo sozinho. Cristo oferece acolhimento, esperança e a paz que o coração tanto procura. Agora, escreva aqui nos comentários a frase: "Eu escolho recomeçar". Essa ação registra na sua mente a sua decisão de se curar e lembra você de que sempre existe um novo começo. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração e renove a sua esperança. Até a próxima!